porque a gente está partindo do zero. Tá bom? Bom, o ar vai ser um pouco mais controlado, vocês vão poder pensar, não vão desviar tanta energia para poder tremer. Vamos lá? Mais prática do dia a dia de vocês. Vamos lá. Um menino de um dia, termo com taquicardia ao nascimento. Exame físico, uma frequência de 300, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, tem uma gerência discreta, pressão de 7/4. E aí é o eletro. Então lá. Um dia. Vamos lá. Taquicardia complexa QRS, estreito ou largo? Estreito. Tudo bem. Tem morfologia de bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional? Não. Que nem uma taquicardia vascular? Não tem. Então ela deve ser supra mesmo. Tá. Regular ou irregular? Regular. Ela, a princípio, as taquicardias regulares, a gente sempre acha que elas sejam por reentrada. Se a gente estiver no pronto-socorro ou em contato direto com o paciente, o que você vai fazer? Tentar irregularizar a taquicardia. Porque se você irregulariza a taquicardia e não interrompe, o não AV participa do circuito? Irregularizou, mas não interrompeu. O não AV não participa do circuito. Ele recebe o que estão mandando para ele. Tá? Então eu posso controlar tanto o ritmo quanto controlar a frequência. Se eu faço uma manobra e interrompo, o não AV participa do circuito. O meu diagnóstico é entre as arritmias por reentrada. Reentradas pequenas, taquicardia por reentrada nodal. Reentradas grandes, taquicardia por reentrada AV. A reentrada nodal é a mais comum no adulto. Geralmente, pulsa no pescoço. Por quê? Porque a P retrógrada se insere a maior parte das vezes aonde? Dentro do QRS. Até 70 milissegundos do início do QRS. Como o QRS geralmente tem uns 80, a maior parte está dentro do QRS. Se não se inserir dentro do QRS, vai estar onde? No máximo, no ponto J. E aí se manifesta como pseudo-RV1 ou pseudo-SB2. A taquicardia por reentrada AV é mais frequente no jovem. Geralmente tem frequências mais elevadas, pode chegar próximo de 300. Tem infradesnivelamento de segmento ST de V5 e V6. Pode ter onda P retrógrada visível. Por que ela chama de P retrógrada? Se eu olhar um QRS, esse aqui, por exemplo, o meu PR é maior que o R feliz. Chamo de PR feliz. O meu PR é maior que o R feliz. Então, não foi essa P que gerou esse QRS. Foi esse QRS que gerou essa P. Tudo bem? Qual é a hipótese diagnóstica mais provável para esse tipo de taquicardia que a gente está vendo no período neonatal? E aí? Qual o diagnóstico provável? Ou é uma taquicardia por reentrada AV, ou é um flutter. Como que você faz o diagnóstico diferencial desse tipo de arritmia? Porque uma, você reverte, o flutter perinatal, uma vez que você reverteu, o índice de recorrência nos primeiro ano de vida é muito baixo. Você pode até se dar o luxo de não usar nenhuma droga. A taquicardia por reentrada AV, ela precisa de acompanhamento. O que dá para você fazer para fazer o diagnóstico diferencial dessas duas? O não AV participa do circuito? Participa. Então é uma arritmia estritamente regular. Se eu tento irregularizar, eu interrompo. Não AV participa do circuito? Não. É um espectador inocente. É passível de ser irregularizado. Eu poderia fazer, por exemplo, o quê? Adenosina. Fazer um teste com adenosina. Continuar. Qual seria a melhor conduta nesse caso? O que eu poderia fazer nesse caso para reverter? Pode fazer manobra vagal? Pode. Pode fazer adenosina? Posso fazer propanolol endovenoso? Pode. Pode usar amiodarona? Pode. Pode fazer cardioversão elétrica? Pode. Teoricamente você pode fazer todas elas. Qual seria a melhor para o diagnóstico? Ou manobra vagal ou adenosina.
Por quê? Taquicardias a gente tem de QRS estreito ou QRS largo. As taquicardias QRS largo são TV, supra com aberrância, supra com bloqueio de ramo prévio, taquicardia por ventada vertidrômica e fibrilação com Wolff. As taquicardias QRS estreito, elas podem ser supraventriculares ou ventriculares, porque a gente tem as ventriculares e QRS estreito, que são aquelas que têm morfologia de bloqueio de ramo direito com bloqueio divisional. Lembrando que as taquicardias supraventriculares, elas são as mais frequentes na população pediátrica. Podem estar ou não associadas à cardiopatia estrutural e podem ter frequências muito rápidas. E geralmente são de QRS estreito. Você tem que ter um gatilho e um substrato. Se o gatilho for uma extrasístole e for uma taquicardia por ventada AV, o substrato é a via acessória. Se for um flutter, qual que é o substrato? O aumento da pressão intraatrial por conta da hipertensão pulmonar do recém-nascido. Chama de taquicardia sustentada, que dura mais que 30 segundos ou tem colapso circulatório. Né? Lembrando que as taquicardias no período neonatal, você pode ter feixe ou pode ter flutter, ou mesmo taquicardia atrial. O que faz o diagnóstico nas taquicardias com frequência próxima dos 300 é a manobra vagal ou adenosina, porque a taquicardia por reentrada, o feixe é uma taquicardia onde o NOAV participa do circuito, enquanto nas outras o NOAV é o espectador. Você pode ter flutter no período perinatal justamente porque o miócito é muito instável e a pressão pulmonar é muito elevada. Isso gera uma maior chance de arritmia. Quando eu vejo uma arritmia supraventricular, a primeira pergunta que eu falo é se tem instabilidade ou não, porque se tiver instabilidade eu vou para a cardioversão elétrica. Se tiver estabilidade, eu vou partir para o diagnóstico. E a minha dúvida é, regular ou irregular? Porque se ela for irregular, eu já sei que o NOAV é um espectador. E eu já sei que eu posso controlar o ritmo ou a frequência. Se ela for regular, a minha dúvida é se ela é regular mesmo. Porque eu posso tentar fazer uma manobra para tentar irregularizar. E o NOAV se comportar como espectador. É justamente isso. Quando eu pego uma taquicardia de QRS estreito, ela pode ser supraventricular ou ventricular. Lembrando que as ventriculares de QRS estreito têm geralmente BRD com bloqueio divisional, que é chamada taquicardia ventricular fascicular, que a característica dela é responder aos bloqueadores de canal de cálcio. Se eu falo das taquicardias de QRS estreito que não tem essa morfologia, eu falo de arritmias supraventriculares. Regulares ou irregulares? Irregulares, o NOAV não participa do circuito. Eu posso controlar tanto o ritmo quanto a frequência. Se ela é regular, a minha dúvida é realmente regular, eu faço uma manobra vagal, faço a adenosina para ver. Se irregulariza, ela se comporta como uma arritmia irregular, então eu posso controlar o ritmo ou a frequência. Agora, nos casos que eu interrompo, o NOAV participava do circuito de arritmia e eu rompi um dos braços. Então, essa arritmia é estritamente regular, só dá para controlar o ritmo. As arritmias que são estritamente regulares são as arritmias ou por micro-reentrada, que é uma reentrada nodal, ou uma macro-reentrada. A reentrada atrioventricular, que é a macro-reentrada, que é a mais frequente na infância, ela pode ser com pré-estação, a soma da taquicardia, mas a presença de pré-estação a gente chama de Wolff-Parkinson-White. Quando a gente não tem CRI, o que é chamado de Wolff, que é assintomático, na realidade o nome agora é síndrome de pré-estação. Wolff é quando você tem a taquicardia mais a pré-estação. Nos casos que você olha e não tem pré-estação, você chama de feixe anômalo oculto, ou feixe de pulsão retrógrada exclusiva. O Wolff clássico, que é a soma da pré-estação da taquicardia, tem um PR curto com onda delta, no ritmo sinusal, e pode gerar taquicardias ortodrômicas, descem pelo nó, sobe pelo feixe. Antidrômicas, descem pelo feixe, sobe pelo nó. Ou fibrilação atrial com Wolff, que leva ao risco maior de morte súbita nesses pacientes. Por isso, que pacientes portadores de pré-excitação não podem fazer atividade física, esportiva, competitiva. É uma limitação. Quando você tem um risco maior desses pacientes de morrerem subitamente. Então, quando eu tenho uma pré-excitação assintomática, uma célula de pré-excitação, e não tenho Wolff, o que eu faço com esse paciente? Eu estratifico o risco desse paciente de morrer subitamente. Então, se ele fosse um atleta, profissão de risco, é uma indicação médica, minha de ablação. Eu vou lá e falo, eu sou clínico de ablação. Se for um paciente que não vai fazer nada disso, eu faço a estratificação. Como que eu estratifico? Estratifico com um teste ergométrico. Veja, desaparece o delta subitamente do esforço?
Mostra que naquela frequência havia para de conduzir. Outro jeito de você estratificar é com holter, para estações intermitentes. Outro jeito de você estratificar é fazendo a cardioestimulação transesofágica, induzindo uma fibrilação atrial pré-excitada, além daquela fibrilação que a gente viu, e vendo menor RR pré-excitado. Se ele for acima de 300 milissegundos, significa que aquela taquicardia, aquela fibrilação atrial só vai conseguir conduzir pré-excitada uma frequência de 200, 60 mil por 300 para 200 batimentos por minuto. Se ela tiver um período refratário daquela via, menor acoplamento pré-excitado, for abaixo de 270, esse paciente já tem um risco real de morte. Então ele tem que ser indicado do ponto de vista médico para a ablação. Fora essas situações de indicação médica, como que é feita a indicação? É feito com base no esclarecimento do paciente. Por que a gente não faz ablação em pacientes de 5, 6 anos, somente por critérios, eu vou fazer ablação como eu faço no adulto. A taquicardia, eu vou lá e faço a ablação. Por quê? Existe uma porcentagem desses feixes acessórios que desaparecem até o final da infância. Então, não justificaria você fazer a ablação dos casos que estão indo bem do ponto de vista clínico. Como é que a gente faz a conduta dos pacientes que têm taquicardia? Abaixo dos 6 meses, tratamento clínico. Abaixo dos 6 meses, a gente mantém o paciente com amiloidoma. Entre 6 meses e 10 anos, a gente mantém o paciente com beta-bloqueador. Acima de 10 anos, a gente está introduzindo uma droga que bloqueia o feixe, seja a amiodarona ou a propafenona. Por que a gente dá preferência a usar a propafenona? Porque a propafenona bloqueia muito bem o feixe e não tem efeitos colaterais a longo prazo. E a amiodarona tem os efeitos colaterais da amiodarona a longo prazo. No adulto é a mesma coisa, só que no adulto a gente dá preferência sempre aos casos que é possível fazer a ablação, mandar para a ablação, porque o índice de sucesso gira em torno de 95% e o índice de complicações gira em torno de 3%. O índice de sucesso da ablação na infância gira em torno de 90%, com um índice de complicação que pode chegar a 5%. É quase o dobro de complicação e menos sucesso. Então, as taquicardias ortodrômicas são aquelas que descem pelo nó, sobem pelo feixe. Então, descem pelo nó, sobem pelo feixe e geram uma taquicardia de complexo QRS estreito. Então, desce pelo nó, sobe pelo feixe. Vamos analisar esse QRS aqui? PR'. O meu PR é maior que o RP'. Quer dizer, não foi essa P que gerou esse QRS, foi esse QRS que gerou a P. Se eu olho as características gerais da taquicardia, frequência rápida, infradesivelmente segmento ST, alternância elétrica, né? Incidência maior no jovem, e aí eu consigo ver uma P retrógrada, eu meço a distância do início do QRS ao início da P. Se for até 70 milissegundos, é uma reentrada pequena, uma micro-reentrada, uma reentrada nodal. Entre 70 e 100 já passa a ser mais provável uma macro-reentrada que utilize um feixe. Acima de 100 milissegundos, seria 2 quadradinhos pequenos e meio, com certeza é uma macro-reentrada. Esse é um trabalho que a gente fez lá no Dante. A frequência média da taquicardia por reentrada é alta, 280. O RP médio, quer dizer, a distância do início do QRS ao início da P, 95 milissegundos. Tá? E a gente vê infradesivelmente segmento ST, porque a P se insere no segmento ST e puxa o segmento ST para baixo, em 82%, e a P retrógrada está visível em 80% quase dos casos. Enquanto na taquicardia por reentrada nodal, que é a micro-reentrada, 80% dos casos a gente não vê a P, porque ela está dentro do QRS. Para a saída dos casos, a gente utiliza adenosina. E aí, lembrando que a adenosina baixa o limiar do ato para fibrilar, e é possível que você tenha fibrilações atriais. Então, nos casos que você acha que é uma reentrada, quando você vai fazer a adenosina, o material de reanimação tem que estar próximo, porque para evitar que esse paciente entre nesse quadro e você não reverta. Você pode reverter com drogas do grupo 1, com a propafenona ou com procainamida, ou com a amiodarona, mas a reversão com a amiodarona é mais longa, ou se tiver instabilidade, como aquele caso que a gente viu, cardioversão elétrica. Lembrando que as drogas do grupo 1 bloqueiam preferencialmente os feixes acessórios. A adenosina, a digoxina,